Olá, hoje vou falar sobre a relação entre parasitas intestinais e resfriados frequentes. Uma das principais razões pelas quais você tem coriza frequente e prolongada é o funcionamento hiperativo e hiperagressivo do seu sistema imunológico. Na mucosa do seu nariz, algo está constantemente entrando. O sistema imunológico está sempre em alerta e sabe diferenciar o que é vivo do que não é vivo. Isso é importante porque, para o que não é vivo, o sistema imunológico apenas ativa a limpeza da mucosa. Já para fatores vivos, para fatores biológicos que entram em contato com a mucosa, o sistema imunológico pode tanto iniciar certos processos, incluindo processos inflamatórios, quanto simplesmente ativar o processo de limpeza. A coriza ou a congestão nasal são consequências de um processo inflamatório. E o processo inflamatório, o sistema imunológico, não ativa em resposta a fatores não vivos, mas sim a fatores orgânicos, biológicos, como vírus vivos, micróbios e fungos. O sistema imunológico inicia o processo inflamatório quando isso é realmente necessário. Mas isso é o normal se o sistema imunológico estiver em um estado muito ruim, quando está muito agressivo, o sistema imunológico pode reagir a qualquer vírus e micróbio que entre nas nossas mucosas. Normalmente, quando o sistema imunológico reconhece um micróbio ou vírus que entrou na superfície da mucosa, ele o identifica, inativa, processa e elimina. Mas quando o sistema imunológico das mucosas nasais está em um estado agressivo, e de modo geral todo o sistema imunológico está extremamente irritado, então o sistema imunológico reage a qualquer vírus e a qualquer micróbio, desencadeando uma inflamação. Por isso, assim que você teve contato com outras pessoas, assim que algum agente entrou na sua mucosa, qualquer tipo de irritante, inicia-se um processo inflamatório, começa a coriza. O que acabei de contar para vocês pode ser comparado ao seu estado emocional. E quando você está andando na rua de muito bom humor, muito feliz, e alguém passa por você e diz algo negativo para você, simplesmente não reage a isso de nenhuma maneira. Mas se você está andando em um estado de extremo nervosismo, está muito irritado, está bravo, então qualquer olhar desagradável na sua direção pode provocar uma reação inadequada e agressiva em você. O mesmo acontece com o sistema imunológico. Se o sistema imunológico está funcionando de maneira estável, bem e tranquila, se ela considera que você está em segurança, então o sistema imunológico não reage àqueles vírus comuns. E micróbios? Que caem sobre sua superfície, sobre a superfície da mucosa do nariz. E se o sistema imunológico estiver irritado, então, para qualquer vírus e micróbio, assim como para vários fatores orgânicos biológicos que caem sobre a superfície da mucosa, o sistema imunológico inicia um processo inflamatório. Então, por que ela faz isso, afinal? E a razão número 1 é a alergia no organismo. E a razão número 2 são os parasitas do nosso intestino. É sobre isso que vamos falar hoje. Como os parasitas intestinais influenciam nas gripes frequentes. A relação é muito simples. O sistema imunológico tem mais dificuldade em lidar com parasitas intestinais, como vermes e protozoários, porque aqui não funcionam os mesmos mecanismos que ajudam contra bactérias e vírus. Aqui, esse verme grande precisa ser dissolvido com ácido. Além disso, primeiro é preciso reconhecê-lo, entender que sim, é um verme, e o sistema imunológico começa a ficar muito agressivo, muito sério, produzindo muitas substâncias agressivas que simplesmente começam a dissolver esses vermes. E, portanto, a presença de um parasita no seu intestino pode ser a causa, em geral, do funcionamento agressivo do sistema imunológico, que desencadeia uma hiperreação, inclusive nas mucosas do seu nariz. Recentemente, uma paciente veio até mim reclamando de coriza constante. Durante vários meses, ela procurou otorrinolaringologistas. Os otorrinolaringologistas prescreveram vários esquemas de tratamento que tiveram efeito insuficiente ou apenas temporário. O otorrino também sugeriu que poderia ser alergia e encaminhou a paciente para alergologistas. O imunologista alergologista examinou a paciente para alergia e disse que não havia alergia. Nós não podemos ajudá-la em nada, né? Até logo. Durante o exame da paciente,
detectei sinais de uma reação hiperativa da imunidade local nas mucosas. Felizmente, eu tenho um aparelho para diagnóstico biorressonante, que mostra muitas funções do nosso organismo. Nós fizemos esse diagnóstico nela, que indicou com 95% de probabilidade que a paciente tem parasitas no intestino. Prescrevemos para ela um esquema antiparasitário para o intestino, baseado em componentes naturais. A paciente fez o tratamento e voltou para a consulta de acompanhamento com o estado do nariz perfeito. Vamos resumir. Se você tem coriza frequente e o otorrinolaringologista vê inchaço constante da mucosa durante a consulta, além de alergias, é obrigatório descartar a presença de parasitas no seu intestino. Para isso, você pode fazer um exame de fezes para ovos de vermes. É recomendável fazer esse exame mais de uma vez, ou seja, se no primeiro exame não forem encontrados ovos, recomenda-se repetir pelo menos mais uma vez, e o ideal é 2 vezes em intervalos diferentes de tempo. E de preferência para o diagnóstico, utilize o método Paracep. Alguns médicos também solicitam a dosagem de anticorpos para diferentes vermes, mas, na minha opinião, esse também não é um método ideal para o diagnóstico, porque o sistema imunológico, classicamente, não funciona com vermes através de anticorpos. Então, os anticorpos podem estar presentes ou podem não estar. E, novamente, são detectados anticorpos de grupo, ou seja, anticorpos antigos. Nós não sabemos se você teve esses vermes há 1 ano atrás ou se eles estão presentes no seu organismo neste momento. Bem, e o terceiro método de diagnóstico é o diagnóstico biorressonante, que também, com um certo grau de probabilidade, mostra a possibilidade de presença de parasitas no seu intestino. Infelizmente, nós estamos constantemente em contato com esses parasitas, alguns mais, outros menos, eles estão sempre entrando em nosso organismo. E se o nosso trato gastrointestinal funciona bem, se o sistema imunológico está funcionando direito, então não adoecemos, ou seja, o sistema imunológico do intestino consegue lidar com os parasitas. Portanto, se você suspeita que tem parasitas, além dos esquemas antiparasitários de tratamento, você também deve normalizar a função do seu intestino e, de modo geral, do trato gastrointestinal. Eu recomendo esquemas com preparações naturais, porque as substâncias com as quais expulsamos os parasitas do intestino também melhoram certas funções desse intestino. Claro, né, existem contraindicações, pode haver alergia a preparações naturais, a ervas, a outros componentes. O ideal, claro, é que você procure a ajuda de um especialista. Atualmente, há muitas informações disponíveis sobre medicamentos antiparasitários naturais na internet, mas é melhor fazer a terapia antiparasitária junto com um médico. Você também pode conhecer os esquemas antiparasitários na plataforma para pacientes Nação Saudável. Para quem estiver interessado, o link estará na descrição. Tratem-se corretamente, livrem-se dos parasitas e fiquem saudáveis. Seu Dr. Krabrov.